Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Por favor, confirme se estão me ouvindo. Alguém puder acenar, ver se consegue me ouvir. Eu estou aqui arrancando com a live, aguardando a Priscila do Stargate Brasil. Opa, chegou. Olá, gente, boa noite. Oi, Tudo boa bem com vocês? noite. Tudo bem, Priscila? Está me ouvindo? Estou ouvindo, maravilha. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Deixa eu ver se o som continua bom. Vamos lá. Tá. Eu estou morena. Hoje eu pintei meu cabelo de escuro. Não foi com você que eu marquei essa live. Pois é. Eu preciso dar uma atualizada nas minhas fotos. Eu já estava com o cabelo mais castanho, né? Louro médio, digamos assim. Eu falei, vou escurecer. Aí pintei hoje. Estou com visual novo. Legal, legal. Estreando aqui em nosso programa conjunto, Exatamente. Maip Ritou e Stargate Brasil, hein? Exatamente. E olha o que eu tenho aqui, ó. Ó, Opa, opa, veio bem maravilha. acompanhada. Veio bem Aham, acompanhada. bem acompanhada. Esses daqui são do meu marido, mas eu tenho os meus três, cada um aqui. A gente não divide livros, cada um tem o seu, porque eu marco do meu jeito, ele marca do jeito dele. Então, esses aqui não estão marcados porque são os livros dele. Mas eu tenho os meus. Ó, tanto que tá. Esse aqui tá para a Priscila e o William, mas o Campbell, ele assinou todos para a Priscila e o William. Isso que eu ia te perguntar, se você tinha pego o autógrafo dele Peguei, na, aqui em São peguei, Paulo. peguei e ainda presenteei ele com uma caixa de meias. Meias coloridas. Ele deve ter olhado assim, nossa, eu fui no shopping no intervalo, eu falei assim, o que eu posso comprar pro Tom, hein? O que eu posso? Chocolate? Não sei, ele não toma café, então de repente ele não come chocolate, né? Rodei o shopping, rodei. Meu marido parou numa loja de meias, que ele ama meias coloridas. Eu falei, aí, vou comprar um pacote. Ele é meia, todo homem usa meia. Eu falei, não essas coloridas, né? Ele, mas fica escondido. Eu falei, vamos levar um pacote de meia. Ele levou uma caixinha assim, com 6 pares de meias coloridas. Não sei se ele usou, né? Mas. Ele não come chocolate, não, porque ele não come açúcar, não come nada que seja estimulante, que Uhum. seja, vamos dizer, nada com álcool, drogas, Aham. açúcar, café, cafeína, nada que tenha cafeína, nenhum chá que tenha cafeína, essas Sim. coisas todas que ele foi chegando à conclusão que distorcem a percepção, né? Uhum. Isso aqui é o seguinte, não é uma regra assim, é uma regra geral, mas tem exceções, né? Aham. De acordo com cada um. Por exemplo, o Bob Monroe tinha aquelas viagens fora do corpo de forma natural, Uhum. assim, sem, assim, vamos dizer, ele comia feijoada e saía do corpo, não tinha problema nenhum. Pois é. Mas para o que ele verificou foi que no fine tuning ali, ele Uhum. verificou, ele foi tipo, retira o açúcar, vê como fica. Põe açúcar, retira o açúcar, Sim. olha, põe sal, retira o sal. Tem que ficar um período para isso fazer efeito, né? Fizeram vários Tira, experimentos, né? tira a cafeína. Ele fez vários experimentos com ele mesmo, verificando até perceber aquelas coisas que mais afetavam a percepção, Uhum. distorciam a percepção. E o açúcar é fundamental, assim, né? Tipo, Que loucura. não é uma coisa que a gente está acostumado a viver sem. E a esposa dele, por exemplo, a gente saiu com ele por aqui, a esposa dele comeu um docinho aqui, outro ali, mas ele de Uhum. forma alguma em lugar nenhum, né? Assim. E não é uma questão é uma questão de não querer afetar a própria percepção, que ele atingiu um grau de percepção. Sim. Ele já vinha acostumado também com isso há anos, ele fez isso lá atrás, largou, Uhum. e aí nunca mais voltou, né? Então Aham. ele tem uma alimentação, ele em determinada situação de necessidade, né, tá com pessoas, tudo mais, algumas coisas ele cede, né, dependendo da situação. Uhum. Por exemplo, eventualmente um peixe ele come, né? Mas Aham. carne também ele não come. A carne a gente sabe que é uma coisa que pesa para a gente também mesmo, Sim. né? Mas além disso tem toda
a questão de consciência mesmo, né? Que ele, ao ponto que ele Aham. chegou, e certas coisas ele não come. Então ele não ele não prega isso para ninguém, tanto que você não vê ele falando isso Sim, o tempo todo. eu Ele percebi acredita. extremamente discreto. Ele não é aquela pessoa que fica enchendo o saco de todo mundo, Não, dizendo que tem não, que parar de não, comer carne, tem que parar de tomar café, né? Ele é não. super discreto. Se as pessoas perguntam para ele, ele explica essa situação aí Sim. da interferência Aham. de determinados alimentos com a percepção da consciência. Então, quem quer afinar e quem nasceu fazendo, faz até de costa, de ponta É cabeça verdade. e tudo bem. E É quem está verdade. buscando fazer, né, inclusive qualquer tipo de coisa, não é só a experiência fora do corpo, uma própria visão remota, tudo mais. A pessoa pode Uhum. sentir alguma dificuldade com isso, e se ela quiser experimentar, ela pode fazer uma experiência, sei lá, ficar uma semana, um mês sem comer açúcar, sem tomar café, Uhum. obviamente fazer tipo de experimentação num momento com a digestão mais leve, né? Não é legal você ir Aham. lá comer a feijoada e voltar a fazer um experimento desse. Sim. Então, assim, para quem achar que deva, fica à vontade, né? Uhum. Mas não é nenhum tipo de religião, como você falou, é bem discreto, nenhum tipo de pregação, nem nada. É Bom, verdade. Priscila, deixa eu fazer uma abertura agora, já quase no meio, Uhum. explicando para o povo aqui um pouco, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, para as consciências. Olá, consciência! Como vocês sabem, meu nome é Mário Jorge e hoje eu estou aqui com a Priscila Spencer, do Stargate Brasil, e ela vai explicar um pouquinho para vocês o que é o Stargate, o que eles fazem, mas eles trabalham com essa questão de percepções diferenciadas, em especial visão remota, Uhum. e que é um efeito, como se chamava antigamente, parapsicológico, né? Aquelas Sim. coisas. Antigamente eles consideravam paranormal tudo que não fazia parte do quadradinho da matéria, né? Uhum. Era paranormal. E Sim. um dos motivos muito interessantes que a gente tem para conversar isso aqui é que o Tom tem uma teoria da consciência que ele desenvolveu, que está explicada na trilogia My Big Talk, que você estava mostrando aqui agora há pouco, que Uhum. dá toda uma base de compreensão do funcionamento da realidade com base na consciência. A consciência, ela é fundamental, ela interliga todos nós, consciência é o que nós somos enquanto pilotamos esse avatar, né? Alguns Sim. vão chamar de alma, de espírito, chame do que quiser, fica à vontade. Mas aqui a gente Uhum. chama de consciência, porque consciência é uma coisa que todo mundo experimenta. Sim. Acorda de manhã e começa a experimentar a consciência. Às vezes, dormindo, está sonhando, está experimentando uma consciência de uma Uhum. outra forma, né? Mas Sim. também está percebendo as coisas no sonho, está em algum grau de algum tipo de consciência alterada, né? Mas, assim, em geral, durante o dia, todos estamos conscientes, experimentamos isso o dia todo, ainda que consigamos ficar inconscientes enquanto acordados, né? Quanto ao que realmente somos. Uhum. Então, essa é uma das coisas que eventualmente a gente vai chamar de despertar, que é você acordar para aquilo que você realmente é. Mas então, Uhum. consciência é fundamental. Consciência está interligado, consciência é a fonte de tudo, né? Ela é o todo, é como se fosse uma rede internet de consciência, descrevendo de uma forma simples, e nós estamos todos, como consciência, que somos plugados nessa rede, temos acesso. Então, aí não dá para explicar isso tudo né, com Maneira tão rapidez, é uma coisa. simples. Mas da forma mais simples possível, estamos todos interligados e, por isso, através da consciência, temos acesso a todas essas propriedades da consciência, seja uma telepatia, seja uma visão remota, uma viagem que parece Uhum. ser fora do corpo, que nem é esse o nome mais adequado para isso, Sim. visões de futuro, né? Como é que chama? Precognição. Pré-cognição, né? Todo esse tipo de coisa, né? E sem quebrar a questão do livre-arbítrio, porque o futuro não está determinado, né? Para não ter perigo de ninguém se assustar, mas o Uhum. futuro está pré-calculado. Então, as possibilidades e as probabilidades de cada possibilidade, a fonte, ela articula isso para frente, calcula e deixa disponível todas as trilhas. É o momento que a gente escolhe, o filme está pronto. Sim. Isso dito de forma muito rápida. Então, a consciência interliga e dá acesso a tudo isso, a consciência que nós somos. Então, é isso que dá base, é isso que conecta o nosso trabalho aqui, o do Tom, o meu, com o da Priscila, Sim. 100%, né?
é o que dá base para a compreensão mais profunda do que se passa, porque Sim, senão a gente não teria uma certeza, né, do que está acontecendo. A gente saberia que está fazendo aquilo, mas não todo um backup científico bem analisado, bem experimentado, para explicar por que, que todas essas coisas funcionam e por que, que elas não são paranormais. Elas são normais. sim. São paranormais para uma ciência materialista limitada. Quando Uhum. você tem uma ciência mais ampla, onde você experimenta e descobre como as coisas funcionam, e descobre a conexão com a consciência, a mesma consciência que a física quântica também apontou que nós estamos conectados, então isso dá Aham. uma base para tudo isso. Bom, Sim. feita essa introdução da forma mais curta possível, eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho com o Stargate Brasil, o que é que vocês Sim, fazem, essas reuniões sim. frequentes que vocês têm, esses desafios de consciência, e Antes de explica um tudo, eu pouquinho do queria seu fazer um trabalho. resumo do que você falou. De Tá. tudo isso que você falou, a gente chega à conclusão de que a percepção é a coisa mais real que existe, né? É bem isso. A percepção é a coisa mais real que existe, mais real do que aquilo que a gente vê, é a nossa percepção. Talvez seja a única coisa real que existe, é a percepção, né? E é bom meditar em cima dessa frase, né? A percepção é a coisa mais real que existe. Eu meditei em cima dessa frase por alguns meses. E, de fato, foi numa época que eu estava muito observadora, observando todos os meus pensamentos, observando os meus atos, observando aquilo que eu falo, que é a coisa mais difícil do mundo, é você observar aquilo que você fala, né? Então, eu passei algum tempo da minha vida assim e fiz uns experimentos comigo. Isso foi um experimento mesmo que eu fiz, que eu chamo de ponto de neutralidade, no qual eu fiquei. Eu acho que eu vou falar disso depois. E agora? Eu já estou entrando em outro assunto. Tá, Não tem problema, não então eu tem vou dar problema. continuidade. Rebobina. Depois eu falo da Stargate. Mas foi um ponto de neutralidade que eu entrei, no qual eu me propus a fazer um exercício comigo mesma. Eu fiz durante uma semana e meia, no qual eu não tinha preferências, eu não era mais um ser dual por completo em todas as minhas ações, em todos os meus pensamentos, em todas as minhas intenções e em tudo aquilo que eu proclamava. E eu consegui manter essa neutralidade. E a partir dali eu percebi o quanto era muito importante e parecia ser a coisa mais real que existia no momento, naquela fase ali que eu estava, que é a questão da percepção, né? Que a percepção ela é um fator determinante na consciência, aquilo que você percebe, né? Aquilo que você percebe. Pode estar na sua frente, mas você não percebe. Acontece, né? Então, nossa, eu dei uma importância muito grande nisso. E eu fazia um exercício que era assim, às vezes por exemplo, eu ia almoçar e eu falava assim, em vez de eu falar assim, tá azedo, eu, eu trazia assim para minha mente o sentido de, peraí, o que que é o azedo, né? O que que é o azedo? Então eu comecei a não só interiorizar essa neutralidade, né? Esse pensamento não dual, e eu comecei a verbalizar, nem isso nem aquilo, que eu aprendi num livro que eu li. Então, o livro é do Alcin Osman Spare, que foi o papa da magia do caos, era uma pessoa que, assim, muito renomada em termos de magia. Não estou falando de magia cerimonial, nem ritualística, nem nada. Ele desenvolveu um sistema de linguagem dele, que é a magia do caos. Então, ele fazia esse exercício com ele mesmo, de entrar nesse ponto de neutralidade, e ele ficava nem isso, nem aquilo. Nem isso, nem aquilo. É a mesma coisa que dizer tudo é como tem que ser, né? Hoje pode acontecer tudo, inclusive nada. Quer dizer, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. É você entrar nesse ponto de neutralidade. E você fazer esse exercício é muito interessante porque você percebe o quanto a nossa mente nos engana e o quanto nós falhamos ao tentar interpretar através do nosso túnel de realidade, né? Algo que é tão grandioso e a gente pega e coloca dentro de uma caixinha, né?
como sendo aquela única experiência e tal. Então, eu achei importante falar isso porque, de fato, tudo aquilo que eu aprendi ali naquela semana foi sobre como a percepção ela molda a nossa realidade, que é um produto da consciência, né? E é como se, literalmente, a percepção, tudo aquilo que você percebe é a coisa mais real, é a coisa mais real em si, né? Como se fosse o extrato da experiência, né? O que seria o extrato da experiência? É a percepção, né? Aquilo que você aprendeu, as suas percepções. Então, é muito interessante, né? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a Stargate. A Stargate é uma iniciativa minha e do Jay, que é instrutor de visão remota, onde a gente ensina a visão remota, mais propriamente ele, que é instrutor, tem as formações lá de nível avançado e tudo mais. E a ideia é propagar a visão remota, tendo esse embasamento científico, porque a visão remota, ela sendo ensinada da forma que é ensinada por nós, né? Como sendo um protocolo, ela é um protocolo que qualquer pessoa pode fazer visão remota. Então, tem aquela pessoa, todo mundo pode fazer visão remota, tá? Só que é um protocolo que facilita. Da mesma forma como você aprender a meditar corretamente, né? Também facilita para qualquer atividade paranormal, entre aspas, né? Então, a ideia é a gente difundir a visão remota no Brasil, formarmos uma equipe, trabalharmos com isso. E não só a visão remota, a gente está trazendo também telepatia, a gente está trazendo também outras habilidades para poder desenvolver isso no Brasil com esse embasamento científico, que é o que a gente precisa. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje? Está acontecendo que muitas pessoas estão despertando, mas ao mesmo tempo que despertam, estão muito confusas. E muitas vezes se perdem ali naquele mar do subconsciente, que é um mar ali cheio de realidades misturadas, né? Cheia de traumas misturados com emoções, seja boas ou seja ruins. Então, tudo fica muito misturado quando você entra no seu subconsciente. Então, essas realidades todas que são mostradas para a gente através da visão remota, fica muito claro assim o que é algo que realmente faz parte do alvo, né? Que é o seu objetivo na visão remota, captar informações de um alvo, e a gente consegue separar do que seria ruído mental, né? Do que realmente é só puro ruído ali na sua mente, te jogando para um lado, para o outro, e por aí vai até mesmo na sua vida diária, né? Porque é assim que a nossa mente faz, né? Quando a gente não está desperto, quando a gente está, né, dormindo acordado, né? Como zumbis. Então, a ideia é difundir. Eu acredito muito que essas habilidades psíquicas, que são produtos da consciência, eu acho que vai crescer muito, principalmente no Brasil. As pessoas estão muito abertas. É, a anomalia geomagnética, né, a falha magnética ali no Atlântico Sul propicia ainda mais essa abertura. Então, e eu acho acho que tudo é como tem que ser mesmo, entendeu? Eu acho que o Brasil é um país assim de pessoas mais abertas, de pessoas mais coração, eu diria, e pessoas mais acolhedoras, né? Então, só que é aquilo, rola muita confusão, é muita informação, e a pessoa acaba se dispersando a tua consciência assim para fora da coisa que mais interessa na vida da pessoa, que é o aqui e agora, o estado de presença, o flow, a percepção, a experiência, né? E aí a maioria tá se perdendo nessa busca frenética assim de informações que são apenas pontos de vista. E o pior de tudo é quando a gente vê pessoas discutindo pontos de vista, né? Isso que é o pior ainda, né? Exatamente. Cada um com a sua realidade criada, cada um com o seu túnel de realidade, com a sua visão de mundo. E aí, quando vê o fulano que discorda da visão de mundo dele, os dois discutem e perdem tempo discutindo pontos de vistas. Tipo, não faz sentido, no momento que a gente está de despertar da consciência, discutir ponto de vista. Então, é, é algo que eu trago muito à tona também. É, Mas
deixa eu fazer um comentário, porque eu tive uma experiência agora, na última semana e meia, mais ou Ah, menos. Eu ah, publiquei há cerca de uma semana e meia porque assim, às vezes eu vejo algum vídeo, alguma coisa que passa e me uhum, inspira, porque parece uma excelente metáfora para explicar alguma coisa. Alguma sim. coisa que eu bato muito aqui é essa questão da percepção que você estava comentando antes, Uhum, porque a realidade ela é igual à informação, segundo o próprio Tom uhum, Campbell, porque a realidade é construída com informação, da mesma forma que a imagem aqui na tela do nosso celular. A uhum, realidade é construída com informação e a física quântica já mostrou que partícula é informação. sim. No entanto, como você citou também, a gente tem uma grande quantidade de pessoas dormentes. Elas estão aparentemente acordadas, né, como a gente comentou, supostamente conscientes, mas nem estão, nem sabem, não têm noção do que sejam, de quem sejam e do que seja Sim, consciência. Então elas vivem sim, numa forma automatizada, zumbizada, né? sim. E essa postagem que eu fiz era o seguinte, era super simples, mas era muito bonita. Alguém criou uma tábua, como se fosse uma tábua de carne de churrasco, assim, fez uns Aham, sulcos nela, e 8 sulcos para ser no formato foi cruzando os sulcos, né? aham, E colocou uma bolinha prateada e aí, a bolinha prateada, isso é uma imagem gerada em computador, mas parece uma tábua e bolinhas metálicas. E sai uma bolinha, sai a segunda eu bolinha, sai a terceira, a vi. quarta, e você viu, cada uma passa no centro, e aí passa a segunda, passa a terceira, elas não se chocam. Então, Uhum, elas ficam fazendo, elas vão e voltam, vão e voltam. Em cada linha, elas vão e voltam. Então, elas só andam em linha reta. E eu falei uhum, assim, nossa, e você consegue, vendo que elas só andam em linha reta, no conjunto, na sequência, você consegue ter a percepção, né, e que eu chamei de ilusão, de um movimento circular. Parece que sim. tem algo dando a volta ali. Parece que tem Aham, uns. As bolinhas ficam rodando dentro de um círculo maior. Mas é apenas uma percepção. Se uhum, você para, olha para cada bolinha, ela apenas faz caminhos retos. No sim, entanto, você tem um conjunto que parece circular. E aí eu lancei isso meio que como uma provocação, mas pela metáfora, não era para incomodar ninguém, nem sim, para deixar ninguém sim, bravo, nem nada. Porque eu falei, olha, as bolinhas só andam em linha reta. No entanto, elas geram uma ilusão de movimento circular. sim. Bom, isso aconteceu num acidente, né? Porque aquilo pegou fogo, espalhou, teve viralizou, Uhum, né? Eu nunca tinha visto esse fenômeno antes. E, aliás, tinha visto uma vez, mas não chegou aí tão fundo quanto essa. E assim, existem centenas, dezenas de comentários, já tem mais de 3.000 comentários a essa altura. E assim, as pessoas, justamente eu trouxe à tona para discutir o que você está falando, né? Para explicar. aham, Muita gente falando e batendo boca ali, assim, graças a Deus ninguém perdeu completamente o nível, mas tem gente que fala não, e você percebe que a pessoa ficou irritada porque você lançou uma espécie de desafio incômodo. Ela sim, está vendo que as bolinhas andam em linha reta e ela está vendo um movimento circular. E aquilo, uhum, uma coisa não bate com a outra. E você está dizendo que aquilo é uma ilusão, e aí a pessoa entra em tilt e fica, não é uma ilusão, vem, né? Não é a maioria, mas muitos, né? E às vezes ficam conversando, discutindo entre eles. Outros falam que a relatividade, você não entende nada disso, relatividade é sobre outra coisa. E aquilo que você falou, descreve exatamente isso que você falou. Aquela muita gente discutindo, graças a Deus em bons termos, mas assim, né, levando a ferro e fogo, ficando assim, tem aquela sensação que a pessoa, a que mais me deixa assim uhum, surpreso é aquela pessoa ficar irritada com aquilo ter. Você observa que aquilo incomodou alguma coisa, porque tocou em alguma coisa que ela tem como líquido certo, que a realidade é real e é só aquilo. sim, E aí procura a primeira desculpa, por exemplo, não, é CGI, é animação. É animação, mas se fosse de madeira e metal, a, a ilusão ia ser a mesma, porque o problema não é o material com que ela foi feita, é o que você está visualizando a partir dela. Mas, uhum, assim, ilustra perfeitamente o que você está falando. sim, sim. É, discussão de pontos de vista.
E eu não tenho mais paciência para isso. Na verdade, eu nunca tive, né? Mas há anos atrás eu até que entrava numa discussão ou outra, mas é isso. Quando você percebe, né? E dá valor à sua percepção e você entende o seu túnel de realidade, as suas crenças, como elas foram formadas, a partir de que situações elas foram formadas. E quando você entende que as coisas só repetem quando você está na mente, né? Você não vive o novo quando você está fora da mente, né? Então, não faz sentido nenhum perder tempo discutindo pontos de vista. Ah, eu penso diferente. Ah, eu tenho certeza que é isso e isso. As pessoas chegam com verdades absolutas, enquanto que eu não quero ter verdade nenhuma, porque eu acho que a coisa mais inteligente hoje é você não ter verdade de nada. É, principalmente pelo fato de que, de fato, quando você não tem verdade nenhuma, você propicia criar novas conexões neurais, sempre transcendendo, sempre indo além dos limites da sua mente para poder entender certos conceitos, certas experiências que são meramente impossíveis de entender. Mas nessa de você ver como várias possibilidades, isso faz com que você de fato se torne mais inteligente, se torne mais desapegado, principalmente a questões emocionais, né? Você sabe lidar com qualquer pessoa porque você já concatenou tantas ideias na sua mente que é muito fácil você lidar com as pessoas, com seus relacionamentos, com sócios, com marido, com filhos, justamente por isso. E tá sempre a ideia de estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Isso é muito, muito importante. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre eu ia falar sobre o Itzhak Bentov. O Itzhak Bentov é uma figura muito importante na minha vida, porque ele foi um paranormal genuíno. E ele foi, até então, que eu conheço, né, da minha adolescência, ele foi o primeiro a falar sobre realidade holográfica. Ele tem um livro chamado A Espreita do Pêndulo Cósmico. É um livro super antigo. O Itzhak Bentov ele foi estudado e pesquisado pela CIA. E ali naquele livro ele fala sobre a experiência que ele teve, a projeção da consciência que ele fez. Ele fazia isso naturalmente e no qual ele viu que o universo era holográfico e que o buraco negro, os buracos negros, os buracos brancos faziam parte dessa criação do universo, né? E ele fala da consciência com muita maestria. Ele fala basicamente o que o Tom Campbell fala, né? O trabalho dele é muito interessante, se vocês quiserem conhecer, é bem legal mesmo. E é um livro antiguíssimo. Eu comprei esse livro num sebo até. Uma pessoa que foi estudada pela CIA, foi pesquisado, e assim, um cara excepcional. E ele fala que no final de tudo, o que sobra é a consciência. Basicamente é isso, o que se mostrou para ele quando basicamente a gente chama aqui de eu superior, alguma coisa do tipo, né? Mas é a consciência, né? E existe esse despertar da consciência que é falado em outras religiões, em outros sistemas, né? É chamado de talvez despertar o gênio interior, o gênio mágico, né? O guardião e tudo mais. Então, aí eu já acho que é um produto realmente da consciência agindo e você tendo esse despertar, né? Sabendo que você, no caso, é isso daí. É isso daí. E assim, Mário, depois que eu tive aquela experiência lá no vazio, eu sempre falo porque foi muito forte para mim, né? Depois que aquilo dali, depois eu fui entender, assim, várias tradições esotéricas e tudo mais, o que era aquilo dali. E assim, eu achei muito daquilo dali na cultura indiana, né? Na ciência, né? Principalmente na física quântica, quando fala de ponto zero, né? Achei, o Hélio Couto fala de vácuo quântico. Aí são vários termos usados, né? Mas aquilo dali me impressionou demais, e principalmente pelo fato de que nos sistemas mágicos, o que o mago, tipo assim, a iluminação do mago, entre aspas, é atingir esse ponto. Não que eu seja iluminada, tá, gente? Mas é uma
como eu posso dizer, é algo que todo mago, ele tem essa intenção, ele procura por isso. Reconhecer dentro dele de que nada existe. De que nada existe, nada material existe. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você reconhecer nas suas entranhas, no seu sangue, entendeu? Então, quando você reconhece que nada existe, é igual a tudo é possível. Bom, se nada existe, tudo é possível. Inclusive, essa é uma frase usada na magia. Se nada existe, tudo é possível. Então, me parece que, tipo assim, qual é a tua intenção? A tua intenção, a tua vontade, me parece que é o grande despertar, a tua vontade, a tua intenção. Porque enquanto você tá lá zumbizão, né? Você meio que tá ali indo no meio da manada, você não tem uma vontade própria, você não tem uma intenção. O que eu quero? Por isso que falo muito sobre obra, né? Qual é a sua obra, né? Então, e a vontade, ela vem com você, né? E você passar por grandes desafios na sua vida, né? Principalmente emocionais. Mas o fato é que quando você sabe que é uma ilusão da sua mente, você começa tipo assim, é como se fosse um jogo. Então, hoje eu vejo a realidade como um jogo, falando muito sinceramente. E tudo aquilo que o Elon Musk fala, ele também acredita ser um jogo, né? Um jogo de realidade virtual. E quando você sabe que é um jogo, te traz um empoderamento muito grande, assim, porque se é um jogo, tá na sua mão. Então, o que eu posso fazer para melhorar agora a minha experiência, né? O que eu posso fazer? Então, acho que esse é o grande lance, né? Primeiramente, eu acho que vai muito de um trabalho de observação. Eu acho o Tom uma pessoa extremamente observadora, calma, tranquila e muito, muito observador. Ele uma pessoa que silencia. Você vê nitidamente que a mente dele é silenciada de alguma forma, sabe? Que ele fala ali com você estando 100% ali presente, né? E eu acho que isso é fundamental para você chegar nessa conclusão de que o poder está na sua mão, a realidade ela não é material, e ela não sendo material, e você, como avatar, né? Você cocria junto com a consciência, né? Então, eu acho que eu acho que tudo que eu passei a minha vida inteira, são 41 anos vivendo a paranormalidade todos os dias. Todos os dias. Eu posso falar que é todo dia. Assim, é eu deitar, eu relaxar e as coisas acontecem. Assim, eu só não posso estar com um nível de estresse alto, que aí realmente dá tudo errado. Mas fora isso, todos os dias fenômenos acontecem. E aí, quando os fenômenos acontecem, eu percebo que, na verdade, sou eu criando aquilo dali. Eu amo tanto a paranormalidade que eu mesmo provoco a paranormalidade, né? Mesmo que antes eu não soubesse. E a minha vida inteira de paranormal, entre aspas, foi para eu chegar à conclusão de que eu cocrio a realidade, né? Mesmo que sem intenção, mesmo que inconsciente, de alguma forma eu estou cocriando, eu estou contribuindo para aquilo dali, né? Para que aquilo aconteça. E isso daí é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, mas ao mesmo tempo é muito empoderadora, né? E o dia a dia é isso, é de extremos, é de altos e baixos, mas quando é aquilo que eu volto a falar, quando você percebe a questão do jogo, né? E esses trâmites, né? Esses sistemas, como acontece, como a linguagem, né? Tá totalmente envolvida nesse jogo e como a linguagem associada. E aí você começa a entender um pouco de cabala, um pouco de gematria, você começa a entender a questão da associação, associar uma coisa a outra e como tudo isso se transforma numa experiência, né? É muito, muito legal. Eu admiro muito o trabalho do Tom. E eu acho que isso vai crescer demais, porque não é só o Tom que fala sobre isso. Tem milhares de pessoas, muito famosas, inclusive, que falam que a realidade é holográfica, que a realidade é virtual.
e que nós estamos num jogo, né? O Elon Musk propriamente fala isso. E assim, Desculpa, pode falar. Não, eu ia só comentar aqui o seguinte, é que às vezes essas pessoas estão percebendo, porque, veja, o que está acontecendo é que a cada dia, com a tecnologia evoluindo, fica mais É isso que eu ia perceptível falar. que a realidade virtual, ela consegue ficar cada vez mais parecida com a realidade que a gente chama de real. E aí Sim, começa a ficar estranho, porque começa a dar pistas de que, sim, poxa, mas funciona tão parecido, né? sim. Parece um Extremamente videogame. parecido. E isso vai Extremamente trazendo parecido. isso. Agora, o que acontece? O cara, quando ele vem da tradição materialista, que é a maioria de todos eles, inclusive, muito possivelmente, boa parte do Elon Musk, do que ele fala, porque ele chegou até num determinado momento falar que ele ia pôr pessoas trabalhando, né, aproveitando que ele, ele tem como fazer isso, para tentar hackear e sair fora da simulação, ok? E aí eu acho que ele dá um arrobo e vai um pouco além, porque eles estão supondo, geralmente, que você está dentro do computador de alguém, né? Uhum. Alguém, seja um ser, talvez, de uma civilização humana do futuro, que está simulando o passado, ou Aham. seja, um alienígena que está inventando nós, e para ele nós é que somos alienígena, e ele está inventando tudo isso. Então, assim, começa com essas elucubrações e querer Sim, sair, e às vezes elas geram um pouco de medo, e medo nunca é positivo. Agora, o que o sim, Tom descobriu é que a consciência, nós somos sim, consciência, é o que nós somos, é o que nós experimentamos, e a fonte é formada de consciência, nós somos um pedaço dela, estamos totalmente conectados, como se fosse uma internet de consciência, e não existe essa questão de estamos presos tão pouco, né? aham, Esse tipo de realidade como a nossa, ele foi criado porque ele é um fast track, ele literalmente fala isso, é uma pista rápida de evolução para a consciência. Só que aham. a gente vem aqui, enquanto a gente não está desperto, né? Uhum. Para esse fato, pelo menos, a gente não aproveita isso bem, mas a gente vai batendo cabeça, até que entre estudo e batida de cabeça e aprendizado, as pessoas começam a despertar e perceber algo além, né? Começam a perceber pelos acontecimentos, como hoje tem muitos percebendo, e aí começa a escarafunchar, estudar, buscar autoconhecimento e tentar sair daquela mesmice de sempre. Agora, Sim. essa questão do jogo, e eu também, uma outra coisa que me vem muito à mente, é o teatro, sempre é um bom exemplo também. Uhum. Você deve ter visto uma postagem dos dois cachorrinhos, não sei se viu, brigando Uhum. atrás de um vidro, Sim. e que também é dos últimos dias, e eu olhei aquilo, foi outra inspiração, né? Falei, minha Nossa Senhora, olha a realidade aí. É. Então, um cachorro do lado de dentro, outro cachorro do lado de fora de uma porta de vidro, e os dois discutindo, né? Uau, 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 Sim. uau, uau, um com o outro. Porque no Aí, final. um deles dá uma pausa, passa pelo vão da porta, vai lá dentro, do mesmo lado que o outro cachorro está, bebe água, eles Aham. param a discussão, aí ele volta, sai para o lado de fora e retomam a discussão, Sim. ok? Então aquilo ficou nítido para mim, que parece assim, os cachorros eles estão interpretando uma peça de teatro. Eles Aham. são atores. Eles não Sim. estão brigando, eles estão interpretando um bate-boca. Sim. E no intervalo ele para, vai tomar um gole d'água, volta para a discussão, volta e retoma a Aham. peça de teatro. Então, Sim. é exatamente como se esse pacote de experiência dessa vida que nós estamos experimentando aqui é como se fosse um teatro que Uhum. é um teatro contínuo, né? A gente tem uma história contínua, longa. É como se fosse, mas como se fosse uma temporada de uma peça de teatro. E Aham. assim, nos intervalos entre uma apresentação e outra, no break ou no final, os atores saem dali, vão tomar um chopp, vão tomar uma água, vão bater um papo, mas quando a peça termina, eles vão lá, fazem uma festa, se despedem e cada um vai para o seu caminho e vai encontrar outra peça e outro papel no qual atuar. Ponto, é Aham. isso. A atuação é para ser levada a sério no sentido de ver o que há de oportunidade para nós, para o nosso Sim. crescimento. Porque Sim. é isso que a gente está fazendo aqui. Não é para se distrair com a peça, que é o que a maioria faz, infelizmente ainda, né? Mas muita gente está despertando e fica lá e batendo boca como se fosse de verdade. Pega aquele cachorro, olha para os dois, imagina se aqueles cachorros estão
Nem os cachorros estão iludidos ali. Engraçado, né? Eles sabem que estão representando e estão brincando de representar. É uma brincadeira, é um Muito jogo. E quando ele interessante. cansa, vai tomar uma água e para o jogo. E É aí muito volta depois. interessante. É, Então, o exemplo é fantástico. sim. E essa coisa, ela pega principalmente no emocional, né? E aí vai bater lá naquela tua ferida, aquela antiga ferida lá que você não curou, que você entrou no jogo da dualidade, né? Na ação e reação. E aí, naquele círculo vicioso de ação e reação, acontece que vai ter um próximo ator ali para poder te mostrar aquilo que você precisa, literalmente. Eu não vou nem usar o termo curar, mas eu vou usar o termo liberar. Você precisa liberar para neutralizar, né? Então, quando você entra nesse jogo ação e reação, você com certeza vai passar por desafios na sua vida para você poder estar sempre liberando e sempre ressignificando aquilo dali na tua vida, né? Então, essa é a situação que mais pega, principalmente pelas feridas emocionais, né? Pelos traumas, né? Principalmente, por aquilo que o teu ego acha que é, com toda certeza e tudo mais. Agora, voltando a falar do Elon, o que eu já vi ele falando é que ele acredita que essa realidade seja criada por extraterrestres do futuro, que ele acredita até sermos nós mesmos, né? Foi o que eu Então, disse. essa parte eu já entro no mundo das possibilidades, né? Uma coisa é você saber factualmente que a realidade material ela é inexistente, né? E você saber pela sua percepção, pela sua experiência de vida, que a consciência é fundamental, né? E aí você tem como respaldo Tom Campbell, o Isaac Bentov, entre outros. Até mesmo a CIA, nos desclassificados da CIA, saiu vários documentos falando sobre isso, inclusive também sobre a realidade ser holográfica. Uma coisa é você ter esse respaldo de que a realidade não é material e tudo mais, né? Outra coisa é você conjecturar. Aí começa, né? Ah, então se não a realidade, se a gente está numa Matrix, então são os eus do futuro, então são ETs, então existe vida fora da Matrix. Então, aí a gente já entra no mundo de possibilidades e aí eu já não tenho a certeza absoluta. Porque é aquilo que eu falei lá desde o início, né? Para mim, antigamente, eu gostava de ter uma certeza absoluta. Então, eu ficava muito na busca. Eu buscava. Eu fiquei anos buscando, fiquei anos lendo conteúdo, anos vendo vídeo, trocentos vídeo e curso para lá e para cá. Minha mente só faltou explodir de tanta informação. Mas eu entendi que essa busca hoje não faz mais sentido para mim, porque essa busca ela se transformou num encontro comigo mesma. E nesse encontro comigo mesma, a única coisa que eu posso fazer é agir. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser fazer a obra. Não tenho, a não ser fazer a obra, a não ser viver bem, a não ser comer bem, a não ser estar com pessoas que eu amo, a não ser fazer o bem, a não ser me divertir. Eu não tenho mais o que fazer a não ser essas coisas, entendeu? Essas coisas que são coisas que, como posso dizer, que vou usar um termo aqui, um termo que não é pejorativo, mas um termo que vai simplificar. As coisas que alimentam a nossa alma, que alimentam a nossa alma. Eu só posso fazer isso. Então, se aquilo dali me traz uma dor profunda, eu tenho a escolha. Eu não preciso ouvir aquela conversa. Eu tenho a escolha de dizer não para isso, sim para aquilo. Eu tenho essa opção. Todos nós temos essa opção. Então, tá na hora da gente não cair mais nas armadilhas da nossa mente que te joga para os lugares onde a gente não tem que estar, a gente não se encaixa mais, né? Então, é aquilo, né? As antigas crenças, né? Elas são que nem cola, né? Elas, para você se desvincular delas, né? É um processo que não vai ser um dia, não vai ser uma ayahuasca de um dia da noite para o dia, não é assim. Pode até acontecer nos próximos meses, mas lá na frente volta. É um trabalho de conscientização. O trabalho de conscientização é o trabalho mais difícil que tem. Não é você fazer 3 hipnoses que vai resolver. É uma conscientização constante. Você pode fazer hipnose, óbvio, a hipnose sempre vai ajudar. Mas você vai se conscientizar, mesmo que através da hipnose. É um processo, né? É um processo. Ninguém vai
despertar da noite para o dia. E eu acho que o despertar hoje no Brasil realmente está muito confuso para a maioria das pessoas. As pessoas acham que o despertar da consciência é você saber que existe ET, é você acreditar que existem outras possibilidades de vida, de realidade, é você consumir vários conteúdos. Acham que o despertar é acreditar em coisas até mesmo infundadas, né? Meramente possibilidades. Então, e não é isso, a gente sabe que não é isso. O despertar da consciência vai muito além disso. É você realmente entender que você é a consciência, né? E que as crenças são só ferramentas de uso aqui para você experienciar, né? É apenas isso. Você não é a tua crença, você não é aquilo que você acha que é uma crença. Até mesmo eu, como me vejo, eu sou uma ideia, né? Então, eu acho que esse despertar vai muito além, né? É muito profundo, sabe? É uma coisa difícil. Essa situação que eu passei lá do nada foi uma morte para mim, tá? Foi uma morte. Eu ver que eu não era, que eu, tipo, eu não tinha corpo, né? O que eu sou, então, né? Foi uma sensação, quer dizer, não foi uma sensação de morte, porque ali na hora eu não tive sensação nenhuma, foi um nada mesmo, nada, nada. Mas ali depois eu fiquei pensando, cara, é como se fosse uma morte isso, que loucura. Então, é um processo, cara, um processo às Você vezes sabe, doloroso, sabe? Doloroso. tem alguns autores, inclusive o Osho é um deles, que eu acho que ele tem um livro que é Morra Antes de Morrer, ou alguma coisa assim. Aham. Mas eu já vi mais de um usando essa frase, não foi só ele, não. Uhum. E isso aí vamos dizer, você quando está totalmente fora disso aqui, discutindo as bolinhas e achando que é tudo real, você não entende isso, né? Como morra antes de morrer, né? Uhum. Até que isso venha a fazer sentido, é parte do despertar. Sim, Porém, sim. descreve exatamente um pouco do que você passou aí, Uhum. que é justamente porque o que vai morrer é a sua ilusão, o seu engano, né? Sobre o que, suas opiniões e crenças sobre o que você é, né? Sobre Aham. quem você é, né? Sim, E sobre o que a realidade é. Então, você vai, esse personagem que está identificado, essa consciência, porque assim, você só é a sua consciência, é só sim. o que você é, o seu ser. Porém, o seu ser está imerso nessa experiência e está identificado com todas as historinhas, as É. mentiropas que ele criou, que ele comprou. E isso Uhum. forma o ego egoísta, que é esse pensar ser alguma coisa. Isso é uma identificação. Sim. E aí, essa identificação, quando você começa a perceber um pouco mais, ela entra em luta. Ao seu ser identificado, ele começa a ficar com medo Uhum. de, puxa, mas eu acho que eu sou isso, isso e isso. Mas eu estou percebendo que pode não ser. E o que vai sobrar? Aí um entra em luta com o outro, morre de medo, mas é você com você mesmo, é a sua Uhum. personalidade identificada, a sua consciência vivendo essa identificação com você mesmo, que está despertando e tirando aquelas cascas. E aquilo é dolorido porque o bichinho fica acuado e reage, né? Esperneia, Uhum. tenta se agarrar, tenta dizer que não é nada disso, depois tenta dizer que acordou, que se iluminou, para Sim, continuar sendo ele mesmo, sim, até que você, aos poucos, vai conseguindo. Por isso que essa sim, questão da iluminação, ela tem determinados saltinhos aqui ou ali, mas ela é um processo contínuo de sim, crescimento, e ela é, não para nunca, ela não tem sim, previsão de fim, porque sim. o tamanho da nossa ignorância é imenso. A gente não tem ideia de quanto que a gente ignora das possibilidades, como você estava comentando antes. É E verdade. essa ignorância das possibilidades, ela é gigante. A gente não tem noção, não tem como medir. A gente mais ou menos Uhum. tem uma noção do que acha que sabe. E aí Sim, tem uma fronteira ali daquilo que está na dúvida e o que está do outro lado da barreira você não enxerga. Então, a oportunidade de crescimento, ela é imensa e ela é parte da felicidade, porque você tem com que se distrair o resto da eternidade, provavelmente. Agora, sim. essa questão e aí o que você perde, né? É essa mente. Mas isso é uma coisa curiosa, mudando um pouquinho de pato para ganso, citando no mesmo tema ainda, a questão da consciência, né? O que é a consciência? E você não precisa de ninguém para te dizer isso.
Então, a gente conversando aqui e a pessoa fazendo algumas experiências, né, observando a si mesmo, ela começa a ir eliminando o que ela não é e percebendo o que é que sobra no final. Por exemplo, o que é a Aham. consciência de estar consciente de? Ela só tem três coisas para estar consciente. Os sentidos, os cinco sentidos do corpo, Uhum. falando do personagem aqui, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. E isso são as sensações, ok? Uhum. Ela tem os sentimentos, né? Aquilo que ela sente em determinadas situações, né? Se ela sente amor, ódio, medo, são sentimentos. E ela está percebendo isso. Então, a consciência está percebendo as sensações, Uhum. os sentimentos e, por fim, os pensamentos, que enganam muita gente, porque a maior parte do ego e das crenças estão amarradas com o pensamento, e tem muita literatura materialista, como o próprio René Descartes, que falou, Uhum. penso, logo existo. Então, eu só existo se penso, e tem gente que fica com medo de morrer quando vai meditar, porque vai parar de pensar. Isso é o Sim. objetivo da meditação, por exemplo, né? Então, assim, quando você está lá naquele vazio, você percebe lá na consciência, vamos voltar lá para traduzir em miúdos, para a experiência de qualquer um, quando você vai lá para dentro e começa a perceber, olha, estou tendo uma sensação, estou vendo, estou ouvindo, estou pensando isso, agora não estou mais, pensei, entrou outro pensamento, entrou esse sentimento. Quando eu lembro de alguma coisa, eu me lembro também do sentimento que eu senti quando lembrei e vi aquilo, aquele pensamento, aquela visão, vai juntando as coisas. E assim, em geral, é um conjunto de coisas, dessas três coisas. Mas tudo, quando você vai para o campo da observação, é isso. Sim. E aí sobra o quê? Se tirar tudo isso, sobra o quê? A observação. Né? E é Uhum. isso que a gente chama de consciência. É lá onde tudo acontece. É o que Sim. você é, quando você se dispõe a experimentar, e é o que todos, no fundo, são, e é o que a fonte é. E essa consciência, tudo essas três coisas, são informações na consciência de algum jeito. E ela está Sim. percebendo tudo. E você consegue perceber. Agora, se você entra num estado meditativo e você se conecta, né, e esvazia tudo isso e fica só no centro, sem corpo, só percepção, só flutuando, né? Para começar, você pode ir para lugares, mas você pode, para começar, tá lá no vaziozão, não está pensando, não está sentindo, não está percebendo nada, não está tendo nenhuma sensação, nenhum sentimento, nenhum pensamento. E você ainda consegue, eventualmente, se deslocar e perceber que você tem a ferramenta pensamento disponível. Então, você pode, em algum momento, puxar, pensar alguma coisa, devolver e deixar ela lá na prateleira de novo. Então, assim, Uhum. quando você está lá, você vê que você não é aquilo, porque aquilo você puxa e devolve, e usa Sim. ou não. No início, você tem que tomar cuidado para não deixar puxar e deixar aquilo te dominar de novo, né? Aham. Mas você vai adquirindo essa experiência e você não deixou de existir, você deixou de estar identificado com aquilo. Uhum. Então, Sim. esse, para mim, é, vamos dizer, um dos maiores saltos, né, que você dá quando você percebe o que você realmente é, e aí, em seguida, você vai poder perceber como é que as coisas funcionam, porque aquilo lá é a realidade, por Sim. assim dizer, né, o que você realmente é. E aqui é um teatro onde você tem a oportunidade, aliás, né, o Tom sempre recomenda que você não gaste a maior parte do seu dia jamais investigando, fazendo esse tipo de exercício, seja meditação, telepatia ou visão Uhum. remota, e são coisas para você fazer talvez todo dia, com alguma frequência, um pouco, Uhum. mas você não deixe de viver a sua vida, porque no teatro da vida, se ele não fosse bom, ele não seria o fast track. É Sim. lá que você vai amaciar o ferro, vai Sim. moldar, vai modelar, é de Aham. lá que você vai extrair conteúdo, é lá que você vai brincar, vai se divertir, As suas né? Vai, experiências, né? né? As suas Porque experiências. E eu tenho para mim que o fator principal é você encontrar esse auto-amor. Eu creio que a coisa mais difícil do ser humano é se auto-amar, sabe? Eu sempre falo sobre isso. E a gente vai se identificando com as coisas e buscando essa identificação, porque a sensação do ser humano é de estar separado da consciência, né? Assim como uma gota é retirada da água, do mar, mas ela ainda é a gota do mar, né? Ela ainda faz parte do mar, embora ela tenha sido retirada, mas ela tem todas as propriedades do mar. Então, essa suposta separação, né,
do ser humano com Deus, digamos assim, né? Vamos usar esse termo. Esse sentimento de separação faz com que ele entre numa busca por identificação e numa busca incessante por prazer, porque ele confunde com o amor, entendeu? Eu tive muito essa percepção, assim, de que a gente confunde os sentimentos é o amor. Olha, eu não sei Sim, se a você maioria, né? A gente acha que é amor. travou, tá travando Oi? Priscila. Ah, tá. Tá travando. Tá. Tá tudo certo agora? Parece que voltou. Você, Tá. você deu comeu um pedaço que você estava dizendo, eu não ouvi. Não sei se as pessoas ouviram. Tá. Eu estava falando o seguinte, que eu tive uma percepção de que a gente tem essa sensação de que a gente está separado de Deus, de que existe algo superior a nós que está separado da gente, enquanto que, na verdade, nós somos a própria coisa em si. E essa sensação, esse sentimento de separação, assim como uma gota pode sair do mar, né? E ainda assim ela tem todas as propriedades da água do mar, mas a gente por essa sensação fake de que estamos separados, a gente busca criar uma identificação. E daí a gente vai se identificando com tudo para ter uma identidade, né? Porque nós não seríamos nós não teríamos tanta sanidade mental se nós soubéssemos que nós não temos identidade. A gente se apropria de identidades, né? Então, a gente vai buscando identidades. Então, a gente vai buscando identidade num grupo religioso, num sistema daqui, dali, numa universidade, né? E tudo isso tem a ver com essa questão do auto-amor. Essa busca por identidade é uma questão de você, de uma construção de amor próprio, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação, assim, de que pela falta de auto-amor nossa, a gente vai buscando se identificar, né? Então, eu creio que a coisa mais difícil é o auto-amor aqui nessa experiência terrena, porque a gente quer estar junto de pessoas para ter a sensação de que a gente é um coletivo, que essa sensação ela devia ser inata, sem precisar estar junto de pessoas, estar em grupos, estar em religiões. Você já reparou que o fato de eu cresci numa igreja evangélica, né? E eu comecei a reparar, assim, ao longo da minha vida, que em qualquer lugar que eu vá, que tenha pessoas cantando a mesma música, seja numa banda de rock, seja lá sei lá, qualquer música me dá uma coisa tão grandiosa. É como se fosse usando uma linguagem evangélica, é Deus agindo. E é da mesma forma que dentro de uma igreja evangélica, porque é aquela sensação do coletivo, né? De que tudo é uma coisa só. E isso me faz, assim, chorar isso, sabe? Eu choro quando tô ouvindo... Eu fui no Rock in Rio, lá veio Imagine Dragons, que eu me amarro. E eu chorava quando todo mundo cantava junto as músicas, da mesma forma que eu chorava dentro da igreja evangélica quando eu era criança. Então, assim, essa sensação do coletivo, do todos somos um, não é uma coisa tipo assim, de adoração a Deus, não é isso. É a sensação do coletivo, de estar todo mundo junto, cantando a mesma música, naquela vibração, naquela coisa divina que é você estar na sua presença. E coletiva ainda por cima. Todo mundo presente, eu fico até arrepiada. Todo mundo presente ali ao mesmo tempo. Você acha que alguém está cantando a música? As pessoas estão sendo a própria música, o próprio som, a própria vibração ali do momento. Então é muito lindo isso. Então, eu acho que é essa a nossa busca de estar em coletivos, estar em grupos e tudo mais. Mas a gente tem a nossa capacidade de escolher estar em determinados grupos, né? Então, por exemplo, em quais grupos você quer estar, né? O ser humano vive assim, ele vive saudavelmente estando no coletivo, né?
Então, assim, eu procuro estar em grupos que me empoderem, né? Que vejam o meu lado bom, que tenha coisas construtivas, que fale coisas construtivas, né? E então, se você tem o poder de escolha, você começa a agir assim, né? Lembrando que ninguém nunca vai deixar de passar por situações ditas negativas, né? Todo mundo passa pelas negativas, que não são negativas, é tudo um espelho, é um jogo de espelhos, aquilo tudo ali tá querendo te mostrar alguma coisa que você precisa liberar em você de alguma forma. Traumas, coisas antigas, às vezes coisas bobas acontecem novamente, só troca o personagem. Acontece novamente na sua vida, só troca o personagem para você simplesmente olhar para aquilo dali e falar assim: última vez que eu caio nessa, tá? Beleza, já entendi o recado, já observei, já me conscientizei e é isso, e bola para frente. E vão surgir novas, né? O desafio nunca acaba. O desafio realmente é você passar por essa vida aqui, construindo bons laços, bons relacionamentos, aprendendo, que é muito importante, né? Aprendendo com tudo isso, sendo uma pessoa melhor, se divertindo, fazendo o que você puder para se auto... se dar prazer, sabe? Se o meu prazer é, sei lá, ir no salão fazer o cabelo uma vez por mês, eu vou, é um cuidado que você tem que ter com você, né? A gente muitas vezes tem pessoas que olham muito para o outro e não olham para si, né? Isso acontece, eu passei por essa fase, assim, que eu olhava tanto para o outro que eu esquecia de mim, quem eu era. Eu nem sei quem eu era. Eu era uma pessoa que vivia em prol das outras pessoas, né? Então, tudo isso eu passei por muitas dores e, ao mesmo tempo, dessa confusão toda, a paranormalidade no meio, né? Coisas acontecendo, televisão queimando, luz piscando, computador ligando. E aí, hoje, eu brinco um pouco com essas coisas, né? O meu computador, ele tá com um problema, ele fica no meu quarto. E ele liga... Eu não sei se ele tá com um problema, alguma coisa acontece, né? Mas 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, assim, ele sempre liga sozinho. Ele liga sozinho, do nada. Ele E tá aí, o que que eu possuído. faço? E aí, o que que eu faço? E pior que fica o meu de um lado e do meu marido do lado. Aí, o que que eu faço? Olha só, as pessoas vão me achar louca. Mas eu faço, o que eu gosto eu entro com a minha mente no computador para desligar. Tu acredita? Já várias vezes não consegui desligar, obviamente, mas eu treino isso. Eu faço isso todas as noites. E eu sei, porque assim, eu tenho uma hipersensibilidade de luz, né? Então, quando ele liga, qualquer coisinha que acenda a luz, eu abro o olho na hora. Meu sono é super sensível. E aí ele liga, e aí eu com a minha mente vou lá e desligo ele. Agora, se é uma ilusão da minha mente, se é uma enganação, eu não sei. Eu prefiro acreditar que seja verdade, né? Eu prefiro acreditar Deixa que eu te seja comentar. verdade, mas eu tô aberta a possibilidades, como sempre. É isso aí. É porque as possibilidades estando abertas, você basta experimentar uma coisa e outra, como você está fazendo, e depois ter uma quantidade de dados que justifique que você veja que aquilo tem um fundamento ou não. Se você não experimentar e simplesmente jogar fora e descartar, você nunca vai Sim, aprender nada com coisa alguma. sim. Deixa eu te comentar uma coisa. Uma das coisas que é comumente recomendada para as pessoas que buscam a evolução, a expansão da consciência, né? Algum grau de iluminação, de despertar, é obviamente a meditação. Né? E não Uhum. tem como não recomendar isso. Isso é muito útil, realmente, porque vai te conectar com o ser que você é, com essa consciência, vai te permitir descobrir mais de você, das suas propriedades, né? Mas, em geral, tem no mundo moderno, muita gente tem dificuldade porque é uma atividade meio lenta, meio parada, a pessoa está tentando parar de pensar e não consegue parar os pensamentos de início, aí tenta uma vez, duas, desiste. Né? Então, assim, vale dizer uma coisa, qualquer atividade que você esteja fazendo usando a consciência, dedicando, interagindo com a consciência, qualquer dessas atividades que eram chamadas de paranormal, como, por exemplo, a visão remota, ela também contribui, porque você está entrando em contato com Sim, o ser que você é e tentando sim, usar as propriedades e conseguindo mais ou menos disso, você está praticando a consciência, por assim dizer, sim. fazendo alguma coisa
que é uma alternativa, por exemplo, a uma meditação. O legal Aham. é você continuar tentando a meditar, mas se você está tendo muita dificuldade, você pode, para variar, rodar e ir por outro caminho, né? Sim. Esse caminho isso que eu queria, eu estou fazendo um comentário, mas eu vou deixar essa bola para você também. A visão remota, né? Ela é um exercício no qual você vai se concentrar, focalizar o seu ser, a sua consciência e buscar informações através do uso da consciência, porque as Sim. informações estão todas lá. Uhum. E aí você está mexendo com a consciência Sim. e exercitando o músculo da consciência e do contato com a consciência que você é. Então, e é uma alternativa, como existem outras, mas essa é uma fácil que a pessoa, uma vez aprendendo, Sim. ela vai por conta dela insistindo naquele treino. E é uma coisa, vamos dizer, por ter uma atividade em si e até utilidades eventuais, né, nela, a pessoa consegue, porque assim, as pessoas estão acostumadas a querer fazer alguma coisa, e a meditação é meio que não fazer. Sim. Já a visão remota, você está meio que é um Aham. meio termo, né? Você Sim. não está fazendo muito, mas está fazendo alguma coisa, e aquilo ajuda talvez a focalizar a mente, distrair dos pensamentos. Por exemplo, então, o que Uhum. eu queria te pedir assim, fala um pouquinho Sim. disso e de que é essa atividade que vocês pretendem, que vocês me convidaram também para participar Sim. aí no próximo sábado, Sim. que é sobre isso, né? Se eu não estou errado, Aham. se eu não entendi errado, se eu Exatamente. entendi errado, me desculpe, mas se não Exatamente. é, tá? Bom, a coisa mais legal da visão remota que eu sempre falo é o seguinte: a visão remota me fez entender e valorizar o meu estado de presença. É muito simples. Você é uma pessoa extremamente observadora e mantém o seu foco, a sua atenção nas coisas, no seu envolvimento com a realidade que você está experienciando, você será um excelente visualizador remoto. Se você tem uma mente conturbada, você vai se dar mal. Então, basicamente é isso, tá? Na visão remota, é aconselhável que faça o cool down, que é o que a gente chama de cool down, que é o resfriamento, né? Você abaixar as ondas cerebrais e entrar num estado mais relaxado. Então, normalmente a gente faz ali 15 minutinhos antes, apesar de eu já ter feito visão remota sem fazer o cool down, mas é aconselhável fazer. Agora, assim, visualizadores remotos que vivem disso, veja bem, vivem disso, quando eu falo viver de visão remota, é você cobrar pelo serviço. Que no caso lá nos Estados Unidos, eles cobram lá em torno de 1.500, a partir de US$ 1.200, que se cobra para um serviço de visão remota, né? Fazendo, obviamente, com um visualizador remoto experiente, né? Com anos de treinamento e tudo mais. Então, esses visualizadores que vivem de visão remota, eles fazem por dia, normalmente 2 horas de meditação, tá? Então, é realmente necessário, até mesmo durante o processo da visão remota. Às vezes, ali naqueles 15 minutinhos de cooldown antes da visão remota, eu tô ainda agitada. Mas aí, quando eu começo a visão remota, eu já tive sensação, assim, eu já tive uma sensação, vários fenômenos, né? Um deles foi, por exemplo, uma vez eu estava fazendo visão remota, o alvo era Nikola Tesla. Naquele momento, a minha filha entrou, ela falou comigo, ela pegou um negócio que estava aqui do meu lado, ela saiu e eu não vi. E a sensação que eu tinha é de que eu tinha, de que tinham me elevado assim num pedestal, assim, num pódio, e eu me via observando a mim mesma. Aquele alvo ali eu fui muito bem. Eu estava com um foco absurdo, uma concentração absurda. Eu estava muito presente, muito presente. Então, acontece isso, né? De você se ver, como, na verdade, não é que eu me via, não era como se fosse assim uma projeção astral, meu espírito saiu do corpo, sei lá, saí do corpo e me vi, não. Eu era algo que me via. Eu era algo que me via a partir de uma perspectiva de fora, entendeu? É bem louco isso. Mas assim, Então, o fato é que a meditação ajuda muito. Ô, Ana, eu vou pedir para minha filha, pega aquele livro ali do Eckhart Tolle. Gente, o Eckhart Tolle todo mundo conhece, né? Mas assim, quando as pessoas têm dificuldade para meditar, não, procura aqui, meu amor.
Quando as pessoas têm dificuldade para meditar, eu sempre indico o livro famoso, todo mundo conhece, todo mundo sabe, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, porque ele fala assim, você não tem saco para meditar? Quando você for subir as escadas do seu prédio, você sobe colocando a atenção no seu corpo, colocando a atenção do seu corpo, nas suas pernas. Não tem saco para meditar, mas malha? Cara, malha 100% presente. Não bota fone de ouvido para poder dispersar, para poder passar o tempo mais rápido. Não. Vive aquele momento ali, cada segundo da malhação, sentindo o teu músculo crescer ali em contato com as suas células. Porque ali você está indo para um mundo subatômico, gente. Entendeu? Quando você se aprofunda dentro do seu corpo. Então, é importante que você esteja ali colocando a tua respiração e a tua presença ali em tudo que você está fazendo, perdão. Então, eu gosto muito do Eckhart Tolle porque ele é muito prático. Tipo assim, não quer meditar? Meditação é o tempo todo. É conversando, é você comendo, sentindo o sabor dos alimentos, é você respirando conscientemente, é você nadando e ali presente. É isso, basicamente. Veja, assim, a meditação só é algo especial para quem está começando e precisa começar de algum lugar, e aquilo é um esforço extra, é uma busca inicial. À medida que você vai avançando, né, você volta e meia fala no cool down. Cool down é você baixar suas ondas cerebrais, você acalmar sua mente, né, e ir descendo a frequência das ondas. Agora, isso é uma coisa que ajuda qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo te dá mais foco, te dá mais presença, te dá mais percepção. Então, agora, quando você vai evoluindo, você vai descobrindo que você pode meditar fazendo qualquer coisa. Você está concentrado na atividade, você está no flow, que as pessoas às vezes chamam, no fluxo, e está in the zone, como dizia o Tom. In the Você zone. Lá nos está Estados Unidos só fala in the zone. naquela região, né? Não, né, você pode, o Tom hoje em dia, eu diria para você, pelas conversas que a gente tem com ele e pelas explicações que ele dá, que ele está 99% do tempo meditando, né? Assim, ele está presente, então ele está presente, está consciente, e aí você deixa de ter a meditação como um fato pontual, específico ou especial. Agora, o que eu estava também tentando dizer é o seguinte, é que você, quando está promovendo esses exercícios, essas práticas de visão remota, né, elas também estão exercitando o músculo, que é o mesmo músculo que medita, ok? Sim. E é uma outra forma de fazer. E o que é esse evento que vai ter no sábado, o Priscila? Sim, vamos lá. Gente, queria já convidar aqui também a oportunidade para convidar todo mundo que está online. A gente sempre faz um evento mensal na Stargate Brasil, uma reunião pelo Zoom, gratuita, ao vivo, online, onde a gente junta a nossa comunidade para praticar a visão remota. Então, é bem legal, bem divertido, tá? A gente depois faz um compartilhamento das sessões, dos alvos que a gente fez. Então, a gente mostra ali, né? Todo mundo compartilha os seus alvos, o que errou, o que acertou. Os corajosos falam o que erraram, né? Tem uns que ficam ali a canhar, errei tudo, vou ficar quietinho, não vou falar nada. Porque aí o ego inflama, né? E na visão remota, quanto menos ego, mais você acerta. O mais engraçado na visão remota é isso. Porque quando você libera o ego e coloca a consciência para funcionar, você acerta o alvo, né? Então, quanto mais você tem apego ali às identificações, mais propício a errar o alvo você está. Mas voltando aqui ao assunto. Então, esse evento vai acontecer dia 19 de agosto, que é no próximo sábado, 3 horas da tarde. O Mário Jorge vai dar uma palestra para a gente bem legal sobre consciência. Vai ser muito importante para a nossa comunidade, Mário, porque a galera veio muito da ufologia. Porque eu sou cofundadora do Instituto de Pesquisa junto com a doutora Gilda Moura, que é uma pessoa que fez pesquisa com abduzidos e contatados. Então, a nossa galera é muito desse meio e eu acho muito importante trazer isso à tona, porque algumas pessoas ainda ficam acreditando que os ETs vão salvar, que o despertar vai acontecer quando os ETs chegar, quando a nave chegar, pousar, enfim, acreditam muito, né? Tem muito essa coisa de
ainda muita crença que existe algo superior a elas, né? E isso é o fim da picada para mim, sabe? Isso é trazer você para uma crença de vitimismo, né? De falta de Vitimismo. poder, de irresponsabilidade, né? Então, vai ser muito importante essa palestra que você vai dar para a gente. E eu estou muito feliz por você ter aceitado. E a gente vai ter uma meditação também com a Filipa Lobato, que é lá de Portugal. Ela tem uma escola lá, que é a Escola da Atenção. Ela vai fazer uma meditação bem legal. Então, vai ser assim, vai rolar a palestra do Mário Jorge, depois a gente vem com a meditação e logo depois a gente já começa com a prática de visão remota. Se sobrar tempo, a gente faz dois alvos, né? Estando cego para o alvo, eu vou explicar lá o que é visão remota. Aliás, já vou explicar aqui. Visão remota, gente, a maioria já deve saber, mas a gente usa um protocolo para poder acessar esse campo de informações. E nesse protocolo você não pode saber do que se trata, você tem que estar cego para o alvo. Ou seja, você recebe apenas uma coordenada e com aquela coordenada ali você vai chegar no alvo e vai obter as informações daquele alvo. Então é isso que a gente vai fazer no sábado e tá todo mundo convidado, evento gratuito. Se quem quiser já se inscrever, tá lá na minha bio. Isso que eu ia te perguntar. Uhum. Precisa fazer uma inscrição. É gratuito, mas precisa se inscrever para poder receber o link do Zoom, Sim. né? Isso. A inscrição tá lá na nossa bio da Stargate Brasil. Tá lá, desafio de visão remota. Aí você vai clicar, vai simular a compra de um ingresso, mas na verdade é gratuito. E aí convida seus amigos, é bem legal, assim, para você entender como é a visão remota e, tipo assim, se surpreender, principalmente com as suas capacidades, né? O que a consciência é capaz, né? Vou dar um exemplo aqui rápido, mas eu cheguei a fazer uma sessão de visão remota que eu entrei num nível tão profundo, e isso acontece algumas vezes, que eu me torno a própria pessoa do alvo. Olha que loucura. Se o alvo é uma pessoa, principalmente quando o alvo são pessoas, eu me torno a própria pessoa. E teve uma vez que eu falei, falei o nome da pessoa, que seria o meu alvo, e o sobrenome da pessoa. Olha que loucura isso. Então, tamanho poder que nós temos, né, através do acesso à nossa consciência, que a gente simplesmente não explora, ou que a gente ignora, ou que muitos nem sabem que são capazes, né? Então, esse é o nosso lema, digamos assim, levar para cada vez mais pessoas esse despertar através das habilidades psíquicas. Porque através das habilidades psíquicas você é capaz de reconhecer quem você é. Isso daí o Russell Targ fala muito, né? No livro dele, Poder Sem Limites, ele fala. A coisa mais maravilhosa da visão remota é você reconhecer quem você é. Então, eu acho isso fantástico. E aí você sair da teoria e ir para a prática, porque assim, por mais que você esteja estudando todas essas coisas, enquanto você não faz uma experimentação por você mesmo, você não descobre a consciência que você é. E o benefício colateral imediato é, quando você descobrir a consciência que você é, você vai saber que você não morre. Você não vai acreditar em mim que eu estou dizendo que você não morre. Uhum. Né? O que a gente deixa para trás é só o personagem, é o corpo, é o avatar. A gente entra para a experiência, que nem o cachorrinho lá, brinca na peça de teatro e vai embora. Mas o que você é, o ser que você é, continua. E isso é uma das formas de experimentar com isso, para você não ter que ficar na conversa de alguém dizendo, olha, você não morre, né? Mas você vai ficar sempre naquela dúvida até o momento final. Não, você não precisa ficar na dúvida, você passa a viver um outro tipo de vida, um outro tipo de qualidade, porque você não tem mais o medo, porque você já morreu antes de morrer, que é aquilo que a gente começou antes, que é o que morreu? É a sua identificação com o personagem, você largou, pronto, já sei quem sou, eu tenho que viver o personagem igual o cachorrinho, experimentar, trabalhar, e nos intervalos eu sei que eu não sou, né? Eu volto a ser o que eu sou, mas volto lá para mais esta peça, para outra peça. Faz o teu papel e tá tudo certo, né? Exatamente. Faz o teu papel e tá tudo certo. Exatamente. Vai ter tempo para perguntas e respostas também Vai. Legal. Beleza. Teremos legal. sim. Justamente a gente até acordou de colocar um alvo só para prática, para você ter mais tempo de conversar com o pessoal.
Legal, beleza então. Gente, estão convidados, é gratuito, não estamos aqui fazendo uma conferência para convencer você a entrar num negócio pago, é uma experiência, uma experimentação gratuita e você vai ter a oportunidade de interagir, ter palestra, meditação e experimentação direta do... Você pode se interessar pelo curso? Pode buscar o curso depois, mas neste momento isso é uma experimentação direta com a visão remota e com entendimento MyBigTool de como ela funciona, né, por que ela funciona, Uhum. e experimentação direta. Então, você vai ter uma noção. Daí, você se interessar, se aprofundar no assunto, você é livre para fazer como você quiser. Mas a gente conta com você e você é bem-vindo lá, porque é um início de encaminhada, de despertar, ou é um aprofundamento, depende do estado de cada um. Né? Sim. E o Tom Priscila? começou assim, né? O Tom começou assim. Ele teve uma experiência como eu tive, a mesma experiência. Aí ele já fazia uma coisa que eu não costumo fazer. Ele faz projeção muito fácil, muito simples. Assim, para ele é natural, né? Para mim já não é natural projetar intencionalmente, né? Mas o Tom se projeta e tudo mais. Então, o Tom tem aquela atividade paranormal, entre aspas, né? Muito forte nele, né? Agora, o mais curioso é que, assim, no fundo, né, as atividades, às vezes, elas são confundidas, mal interpretadas por conta dos nomes que lhes são dados. Né? A Sim. pessoa tem aquela sensação de que está saindo fora do corpo, por quê? Eu estou percebendo aqui de dentro do meu corpo e daqui a pouco eu estou percebendo em outro lugar que não é onde o corpo está. Uhum. Né? Às vezes eu estou voando no teto, olhando para baixo e vendo o corpo. Por exemplo, e levando um susto e caindo de volta imediatamente para dentro do Uhum. corpo. Mas, assim, estas percepções, né, elas são relativas, né? Porque, na verdade, se isso aqui é um personagem, se o que eu sou é a consciência não está presa a lugar nenhum, ela nem está Uhum. dentro de nada, ela está Sim. manifestando. A consciência está manifestando o corpo que parece ser material nesta realidade. E quando eu tenho muito medo, né, e eu não tenho prática suficiente, eu vou para outra realidade, eu fico com a sensação que levei um corpo astral junto, mas eu não preciso de corpo astral algum. Aquilo Uhum. também é uma projeção da minha mente que está sendo Sim. manifestada pela minha necessidade. A partir Sim. do momento que eu consigo simplesmente o tom, o que ele faz? Ele sintoniza no lugar, porque aquilo é como se fosse um canal de TV. Olha, um Uhum. lugar tal, onde a visão remota que você quer fazer está, é um canal. Então você sintoniza aquele lugar e passa a ver aquele lugar que você não está fisicamente, mesmo porque nada é físico. Você só está Aham. conseguindo receber o sinal da fonte, da Sim. realidade, naquele lugar que você quer ir. E quando você está fazendo uma viagem astral, nesta realidade ou em qualquer outra, você está sintonizando aquilo. E se Uhum. você for com a sua percepção, tipo uma visão remota, no fundo, não é tão diferente do outro. É uma questão de aprimorar o negócio, É. mas você não precisa. Se você já está indo no lugar e vendo alguma coisa, você já está lá, Eu porque costumo não dizer que tem eu sou lugar, é só só informação. eu costumo dizer que eu sou só um olho observando. Exato, Não é à toa que o olho é o grande símbolo para a consciência, né? pois é. E é o que chama de consciência pontual. O Tom chama isso de consciência pontual. É você estar ali no centro, vendo as coisas. Aliás, se você está fora do corpo, você não tem mais olho. Então, de repente, você está vendo 360 graus, Uhum. né, à sua volta. Porque é um Exatamente. olho. Né? Você é como se fosse o que você vê sem a necessidade de ter o olho. Aliás, tem até aquele vídeo que a gente conversou da outra vez antes, que é aquele vídeo daquela experiência com as crianças, que Uhum. ninguém teoricamente, precisa de olho para ver nada. Né? Exatamente. O olho é uma parte do corpo do personagem, é do avatar. Agora, Exatamente. você consegue ver, e eles usam as crianças como experiência ali para experimentar isso, porque a criança tem menos resistência, mas as crianças dirigem carrinho, joga vôlei, joga ping-pong, Uhum. né? Porque elas conseguem, com os olhos vendados, fazer isso, porque elas rapidamente desenvolvem a habilidade da visão remota a curta distância. Bem isso. Visão remota a curta distância. É isso. Primeira vez que eu ouço esse nome. É porque a pessoa
quando fala visão remota, já, o nome já dá aquela sensação. As palavras, você já falou isso, as palavras elas são complicadas, porque elas acabam dando significados e interpretações. Sim. Assim, a visão remota, porque geralmente quando esse termo foi cunhado, eram os caras até que eram espiões, estavam tentando ver coisas num país do outro, então estavam tentando ver a distância. Mas nada impede que você feche os olhos e continue enxergando no próprio local, por assim dizer. Né? Sim, Então, através da consciência. Perfeito. Mas é muito legal. A gente tem material para muitas conversas, espero que essa não seja a última, fico à disposição. A gente acaba falando um pouco de tudo, né, Mário? É que tá tudo interconectado, né? Querendo ou não também, né? É verdade. É isso aí. Mas muito obrigado, Priscila. Eu acho que é um bom momento para a gente dar um encerramento aqui. Fica o meu agradecimento a quem participou conosco. Eu fico muito feliz sempre a essas horas da noite ter gente interessada em expandir a consciência, saber mais sobre si mesmo, sobre o funcionamento da realidade. E eu agradeço muito a você também pela oportunidade da gente estar tendo essa interação. É um prazer para mim. Muito obrigado. E nos vemos no sábado, então, né? Eu que agradeço. Nos vemos no sábado. Boa noite, pessoal, para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui assistindo a gente. Terça-feira, 1h um monte de live acontecendo por aí e vocês estão aqui. Obrigada mesmo, tá? Eu espero ver vocês todos lá no sábado com a gente. Legal. Valeu, então. Boa noite. Eu vou tentar salvar agora e compartilho com você também. Tá bom? Ok. Gratidão. Legal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Consciências.